Boa noite, sou o Felipe Wozniak, curso de Engenharia e Tecnologia Mecatrônica Industrial. Estamos com um mecanismo de 4 barras aqui, um quadrilátero, onde a gente tem o elo fixo, R1, elo manivela, contra-manivela e o R3, que é o que liga os dois. A princípio de configuração, na tabela veio o R1 a 75 mm, R2 56 mm, R3 e R4 55 mm. É a condição 28. Tenho como entrada no motor 1760 RPM a 2 ou 4 polos do motor elétrico e a potência 8 cavalos. E aqui a gente tem a configuração inicial da tabela, quando a gente tem um θ de 45 graus, ele me dá essa configuração. Esse daqui é o ponto morto e o máximo de funcionamento desse sistema. Com esse máximo a gente tem fiz uma tabela no Excel mostrando onde a gente tem a máxima condição e a máxima condição. Então são as duas condições de funcionamento. É um circuito não graxofiando, que ele não gira, 2π radiano, ele trava. Então a gente tem uma situação não graxofiana. Aqui a gente mostra a análise gráfica em radianos e em graus. Eu tenho dois gráficos, análise em radiano e análise em graus. Em azul eu tenho θ, que vai de 0 até 360 graus, e se for em radianos vai de 0 a 2π radianos. Essa é a condição da tabela que eu tenho. Configuração da tabela, onde eu tenho o ângulo de transmissão, o θ 45 graus, eu tenho 58 graus, e a 0,79 radianos, π radianos, eu tenho 1π radiano, isso em configurações radianas. Novamente o gráfico, aqui eu coloquei em metros, a gente tem a configuração em metros, então eu 75 milímetros eu deixei para metros, então ele fica 0,075 e assim por diante, porque quando você divide por 1000 você tem a configuração. Aqui eu tenho todas as configurações matemáticas, todos os cálculos, regra de Grashof, tenho todas as situações, todos os ângulos, isso estudando analiticamente o sistema em função da tabela. Quando o θ é 45 graus, eu tenho ângulo de transmissão, que é beta, a 58,5 graus. Eu tenho φ, que é o R2 e o R3, esse ângulo aqui. Eu tenho 135 graus. E eu tenho o gama, que é a 58 graus, que é o ângulo da contramanivela. Com isso eu tenho ele em análise vetorial. Eu tenho R1 a 0,075i, R2 0,036i mais 0,036j, R3 0,547i e 0,005j, que é esse ângulo aqui. E o R4 eu tenho a 0,18i e 0,51j. Aqui só alguns desenhos onde eu
fui tirando, fazendo as matemáticas dos ângulos. Estudei a lei de Grashof, onde eu fiz os cálculos para mostrar que ele não é grashofiano, ou seja, o mais curto mais o mais longo, eu tenho 55 mais 75, que dá 130. Esse número é maior do que o que sobra, que são os outros dois elos, que são 55 mais 56, que dá 111. Isso me mostra tanto na prática quanto em matemática que é não grashofiano. Tem um ângulo de transmissão, 58,05, e a vantagem mecânica que eu tenho o ômega 4 dividido pelo ômega 2, que é o ômega de saída, dividido pelo ômega de entrada, que ele dá 0,066, ou seja, ele é um redutor. Esse mecanismo ele é um redutor. Isso se funcionasse, se ele fosse não grashofiano. Aqui a gente tem as velocidades tangenciais do elo 2, onde eu fiz o vetor K, e aí eu tenho as configurações. Elo de R3 também tem uma velocidade que é lá no ângulo B, que é no ponto B, onde eu fiz o VB, e aí a gente traz o VB igual a VA mais VB em relação a A, onde a gente faz todos os cálculos. E aí eu fiz a primeira equação mais a segunda equação. Aqui a gente faz um sistema analítico por substituição, onde eu tenho I e J, e é onde eu cheguei nos ômegas, no ômega 3 e o ômega 4. Então o ômega 3 eu tenho menos 81 radianos por segundo, e o ômega 4 menos 122,13 radianos por segundo. A força no ponto B, eu tirei o momento torsor do ponto A, que é onde entra, onde eu tenho um momento torsor no ângulo no R2, eu tenho 0,048 Nm, e aí eu tirei, fiz a... esqueci o nome agora, mas quando a gente faz um em relação ao outro e tira aonde sai esse resultado do ponto B, que aí é a força no tangencial no ponto B, ele é a força tangencial no ponto A, vezes o cosseno de 45. Esse ângulo aqui ele tem 45 graus. Então ele me dá 5,565 newtons-metro, ou seja, ele é um redutor em termos de velocidade, porque é de um ângulo que é de um elo pequeno para um elo grande, e eu tenho um aumento de força. Então onde no R2 eu tenho 0,448 newtons-metro, e na saída eu saio com 5,656 torque. Então esse é o torque. E aqui mais uma vez o gráfico de análise gráfica, análise cinemática com as configurações da tabela. E esse é o meu trabalho de APS. Agradecer ao professor de projetos mecânicos, e é isso daí.